Pessoal, tudo bem? Bom dia com vocês. Eu tinha colocado uma exploração de um problema lá, lá no grupo, mas eu percebi que o pessoal não interagiu tanto e eu entendi que foi porque talvez não tenha ficado tão entendível, né? Porque às vezes é diferente quando a gente explica de maneira verbal e quando a gente explora através de um texto, né? E aí talvez o texto uma pessoa tenha uma compreensão, outro tem outra, mas vamos lá, vamos por aqui. A ideia seria mais ou menos o seguinte: até a aula passada nós entendemos que enumerar seria fazer uma bijeção, tá certo? Uma bijeção entre o conjunto dos números naturais e esse conjunto que a gente queria. Se esse conjunto a gente conseguisse fazer uma bijeção com o conjunto dos naturais, né? Ou seja, a função injetiva e sobrejetora, se a gente conseguisse fazer essa bijeção, a gente dizia que o conjunto é enumerável, tá certo? Numerável. Perdoe-me pela letra aqui no quadro. Enumerável. Ou seja, ele teria a mesma quantidade de elementos que o conjunto dos números naturais. Então, nas outras aulas, a gente conseguiu fazer uma bijeção, por exemplo, entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números pares, que a gente escreveu dessa forma. Ou seja, a gente entendeu que os pares têm a mesma quantidade de números que os naturais inteiros. O infinito, os conjuntos infinitos, eles são paradoxais, né? Eles têm eles são contra-intuitivos, eles têm uma intuição e na verdade eles apresentam outros resultados. A gente também conseguiu na aula passada fazer uma bijeção, né? Uma bijeção entre o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros, né? Ou seja, os inteiros têm a mesma quantidade de elementos que o conjunto dos números naturais. Se a gente fosse para fazer uma função, uma lei de formação, vamos dizer, a gente poderia fazer assim, ó. N sobre 2, se n for par, e f igual a n, igual a menos n mais 1 sobre 2 se n for ímpar. Vou colocar aqui par e ímpar, tá certo? Só pra gente... Então, como é que a gente conseguiria enumerar esse conjunto dos números inteiros? A gente poderia, por exemplo, fazer assim, ó, 0, aí colocaria mais 1, depois menos 1, depois mais 2, depois menos 2, e assim sucessivamente. Tá vendo? Ó? Aí, deixa eu só dar um zoom aqui embaixo. Então, o que é que acontece? Se a gente pudesse fazer uma bijeção, a gente poderia fazer assim, ó. Ou seja, ir associando. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o quinto, e assim infinitamente. Ou seja, nós entendemos que o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais, eles têm a mesma quantidade de elementos, ou seja, eles são enumeráveis. Isso que eu estou falando para vocês não é apresentado agora, a gente construiu, né? Essa ideia aqui da bijeção. Agora a questão é a seguinte. Quando nós pensamos, por exemplo, no conjunto dos números racionais, que normalmente são todos aqueles que são escritos da forma de fração, pode ser escrito na forma de fração, né? Com P, tal que, deixa eu ver, P pertence aos inteiros, é assim que a gente faz, e Q aos inteiros, mas sem quem? Sem o zero, né? Então, a gente são o conjunto de números racionais. Será que tinha condições de nós fazermos, por exemplo, uma bijeção entre os naturais e esses racionais? É a pergunta que fica. Ou seja, será que a gente tinha condições, por exemplo, de colocar esses racionais em uma fila enumerável, que a gente poderia colocar esse é o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, sem necessariamente, não precisa ser necessariamente assim um menor elemento dos racionais ser o primeiro, e depois vem sucessivamente o segundo. Não, é só a gente tentar colocar eles numa fila, que a gente possa garantir que aquele fique em primeira colocação, em segunda e terceira, né? Que isso aí é uma ideia, uma intuição
né, de enumerável, não é isso? Então, o que é que a gente fez? O que é que foi essa proposição que a gente fez? Deixa eu apagar aqui esse quadro e a gente vai entender o que é que está escrito naquela folhinha que eu pedi para vocês, para ser o desafio para vocês me entregarem pelo menos até quarta, né? Para quinta-feira a gente já começar uma coisa melhor, né? Ou o próximo assunto, melhor dizendo. Vou apagar aqui parcialmente, viu? Então, vamos aqui, utilizar esse cantinho aqui, né? Então, olha só. Qual foi a ideia? Vamos supor o seguinte. A gente não pode escrever eles dessa forma, não é? A gente escreve eles dessa forma. Ou seja, eles são da forma P sobre Q, os racionais. Ou seja, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar aqui um grande quadro, um infinito quadro, que a gente faz o seguinte. Nessa linha de cá, a gente coloca os numeradores. E aqui a gente coloca os denominadores, tá? Então, vamos imaginar assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim infinitamente. Isso aqui são os numeradores. Aos denominadores, os Qs, a gente coloca aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e aí infinitamente. Aí o que é que acontece? Se a gente colocar esse numerador com esse numerador, a gente faz o seguinte. Deixa eu colocar aqui em azul. A gente fica a fração 1 sobre 1. Esse numerador, esse denominador fica 2 sobre 1. E aqui, 3 sobre 1. Aqui, 4 sobre 1. Aqui, 5 sobre 1, por exemplo. E aí, sucessivamente, né? Aqui, a gente coloca esse numerador com esse denominador. Fica 1 sobre 2. 1 sobre 3. 1 sobre 4, né? Aqui, por exemplo, 2 sobre 2. Esse 2 ficou, vixe. Ó, esse aqui, ó, 3 sobre 2. Aqui ficaria o quê? Numerador 2 sobre 3. A essa altura do campeonato, você já entendeu como é que a gente vai fazer essa organização, né? Então, o que é que acontece? Qual foi a ideia que a gente supôs? Imagina que nós fizéssemos um caminho. Né? Já acabou riscando aqui. Mas, deixa eu apagar ela toda. Aqui não tem Ctrl Z, não. Ctrl Z seria bem mais fácil, né? Aqui era quem? Era 2. Cadê? 2 sobre 2. Aí, imagina só que a gente tivesse o seguinte caminho. Eu começasse por essa fração e aí eu descesse nessa diagonal, 2 sobre 1, 1 sobre 2. Aí depois eu subisse aqui, ó, 1 sobre 3, 2 sobre 2, 3 sobre 1. E agora eu descesse 4 sobre 1, 3 sobre 2, 2 sobre 3, 4 sobre 1. E depois eu fosse subindo assim infinitamente. Com certeza, a gente conseguiria varrer todo o conjunto dos números racionais positivos, né? Ou seja, a gente coloca aqui, ó, racionais positivos. A gente está só pensando neles, tá? Aí a questão é a seguinte. Se a gente fizer isso, a gente vai começar a fazer uma filinha assim, ó. 1 sobre 1. Depois vem quem? 2 sobre 1. Aí depois vem quem? 1 sobre 2. E depois, na fila, 1 sobre 3. Depois na fila vem quem? 2 sobre 2, né? Se você acompanhar aqui o raciocínio, depois, ó, 3 sobre 1, e aí, sucessivamente. A gente conseguiria enumerar todos os racionais positivos. Só que tem alguns problemas. Vamos destacar os primeiros problemas. O primeiro problema é o seguinte. Se eu tiver nessa intuição, eu consegui fazer uma abjeção entre os naturais e os racionais positivos, tá certo? Só que o que acontece? Esse aqui é igual a esse aqui. Ou seja, nós temos aqui
números que são iguais, que só tem uma representação diferente. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: como é que eu posso excluir esses... se eu excluir esses racionais, eu já fico com todos os racionais não positivos. Quer dizer, melhor dizendo, deixa eu reformular. Se eu excluir esses números iguais, eu já fico tudo direitinho, né? Assim, ó, só fica só os que não são repetidos. Beleza. Então, primeira pergunta, como é que eu vou excluir esses daqui? Né? Ou seja, que regra que eu uso para excluir eles? A segunda pergunta é a seguinte, que eu queria que vocês pensassem e depois me dissessem. Eu consegui fazer a objeção dos racionais positivos, mas tem os racionais negativos e tem o zero, né? Se eu conseguir fazer, e aí a pergunta que fica, se eu conseguir fazer essa objeção aqui, essa objeção que eu fiz, ela está certa? Esse raciocínio, você acha que esse raciocínio está certo? Se eu fizer essa objeção, ela é suficiente para entender que os racionais eles são enumeráveis? Tá? Então, eu vou reformular as perguntas para que possa ficar bem compreensível. Primeira pergunta. Esse raciocínio que a gente fez, né? Esse raciocínio aqui que a gente fez com esse percurso todinho que a gente fez e depois tirando os repetidos, né? Ele está certo? Né? Ou seja, considerando só, por exemplo, aqueles cujo o MDC deles. Aí você vai me perdoar aqui porque está ruim de escrever, mas eu vou falar verbalmente. Considerando aqueles que o máximo divisor comum é 1, né? Ou seja, tirando os repetidos. Se eu tirar os repetidos, essa aqui fica uma objeção. Outra coisa, se eu só entender que isso aqui é uma objeção, é suficiente para entender que o conjunto dos racionais completo ele é enumerável, tá certo? Então, eu conto aí com vocês.